Ora boas, malta, bem-vindos aqui a um episódio aqui do canal Pausa Técnica, episódio de pausa de férias de agosto. Lá está, nós o podcast fazemos ali o mês de agosto que lá está, não há NBA e está tudo muito calmo. Lá está aí, não há nada na NBA, Liga Betclic masculina, feminina, Euroliga, até a própria WNBA, que também está em pausa. Como não há assim grande coisa, nós aproveitamos este mês de agosto para fazer aqui as nossas merecidas férias, digo eu. E mesmo assim, pronto, vim fazer aqui um monólogo, este episódio de monólogo, por causa da questão dos Jogos Olímpicos que decorreram e por isso vim dar aqui a dar a minha opinião sobre aqui o evento e o torneio olímpico. Como eu disse, é um episódio de monólogo porque tanto eu também, e posso falar também no caso dos meus colegas, não tivemos a acompanhar a 100% este torneio olímpico, uns por questões profissionais, outros por questões também de férias, como é o meu caso, embora eu consegui depois, e graças à Eurosport, começar a deixar ver as coisas, consegui rever, mas embora foi nos últimos dias dos Jogos Olímpicos, consegui rever ou ver mesmo os jogos que não consegui acompanhar em direto, não é? Ver os últimos jogos mais decisivos, meias finais e final, tanto do masculino como também do feminino. Uh, consegui ver e assim consigo dar aqui maior avaliação, embora, vou ser sinceros, na fase de grupos, basicamente vi alguns jogos, mas não todos os jogos, não é? E os jogos que não vi, basicamente foi highlights e resumos rápidos. Então, no feminino, foi basicamente ver da seleção dos Estados Unidos e um pouco da França, vou ser sincero. E no masculino, acompanhei até, curiosamente, foi os Estados Unidos e a França que acompanhei mais, até ver jogos. De resto, por exemplo, a seleção da Alemanha, onde está o meu Franz Wagner e o Moritz Wagner dos meus Land Magic, só vi um jogo ou dois, se calhar. Ou seja, dos outros grupos, da Grécia só vi um jogo, da Austrália também vi um jogo, ou seja, não consegui acompanhar tudo, digamos assim, e há alguns jogos que eu vi foi tipo um bocado de relance, digamos assim, ou seja, segundo e terceiro período, o quarto já não vi. Pronto, lá está. Não deu para ver, porque também primeiro os horários começavam alguns cedo e eu não conseguia, porque estava em questões de trabalho, também tal como os meus colegas, e por isso ficava difícil, acompanhava, ou seja, na pausa do lanche ou do almoço, conseguia ainda acompanhar alguma coisa, mas não dava. Mas mesmo assim, acompanhei e vou dar a minha opinião do que eu vi, digamos assim, do que acompanhei, seja em direto ou em diferente, vou dar a minha opinião sobre este torneio olímpico, tanto do lado mais tanto do lado masculino, mas vou falar mais do lado masculino porque eu falei, vi mais, ou consumi mais conteúdo sobre isso, e mais jogos. Como também vou dar, vai ser este início, vou começar a falar do feminino, que, como eu disse há pouco, basicamente foi a meia final e a final que eu vi. Resto, vi alguns resumos curtos de jogos dos Estados Unidos e também da própria França, porque parece que a Marine Joanne estava a jogar muito bem, que era uma das jogadoras que eu gostava muito que voltasse até à WNBA, e também uma certa Gabby Williams, que foi uma grande estrela na final, mas antes já tinha visto ali algumas coisas engraçadas que ela tinha feito na fase de grupos. Muito bem, mas tocando no lado feminino, tivemos então os Estados Unidos, campeão olímpicas, que aqui era mais evidente a diferença de qualidade da seleção dos Estados Unidos com o resto, embora na grande final foi mesmo ali à tangente e aliás na parte final, bem, se aquela bola fosse um triplo íamos ter prolongamento, mas pronto, não foi uma jogada de 2 pontos, que foi a Gabi Williams, agora está-me a dar uma branca, acho que foi a Gabi Williams, a própria Gabi Williams que fez esse lançamento, mas lá está, como estava dentro lá está da zona e pisou, calcou a linha, era bem evidente, não é? Foi como o caso com o Kevin Durant, que teve-se que ir basicamente ao VAR, entre aspas, mas aqui, pronto, mesmo assim, o que eu quero dizer é que foi um jogo que a seleção dos Estados Unidos não esteve em grande nível, muito por culpa da seleção francesa no capítulo defensivo, embora notava-se que estava a ser um jogo mau, e a França que estava, lá está, acabou Williams a ser a estrela, basicamente, desse jogo, e a levar a França, tentar levar a França aqui à medalha de ouro. Foi um bocado de pena, porque eu estava a torcer pela França ter ganho isto, aquela questão do underdog, não é? Mas pronto, a seleção dos Estados Unidos ganhou, campeãs olímpicas, pá, nada a dizer,
é merecido, sim, também na própria final. Foi uma seleção que esteve, lá está, a maior parte do tempo do jogo esteve por cima, obviamente. A França depois, na segunda metade da partida, recuperou bem e jogou ali taco a taco sem medo com as americanas, e as americanas tiveram que suar bastante. Mas lá está. Os Estados Unidos tinha uma seleção com mais talento, Plum, Stewart, a Jay Wilson, que foi a MVP, e acho que foi merecidamente a MVP, que foi realmente, esteve, lá está, do que acompanhaste, teve um nível espetacular, acabou com o torneio, acho que foi com uma média de duplos-duplo, agora tinha que andar a ver, porque já não, eu sei, tem que haver aqui nos meus apontamentos, exato, 18.7 pontos de média, 10.2 ressaltos, 2.7 blocos ao desarme de lançamento de média, que foi o melhor melhor registro do torneio, e 1.5 roubos de bola, ou seja, teve muito bem, lá está, tanto no capítulo ofensivo como defensivo, aliás, e está a mostrar que é a melhor jogadora da atualidade, a Jay Wilson. Já agora destaques para outras jogadoras, por exemplo, da América, a Stewart, que durante o torneio, quando os Estados Unidos não estava a se render muito bem no ataque, lá ela dava o seu contributo e ajudava. Como eu disse, a Plume, Ionesco, assim, teve alguns momentos, mas pronto, a seleção dos Estados Unidos ganhou porque tem um estelato muito maior. Já no lado da França, como eu disse, falei muito do Gabi Williams, mas também queria destacar a Marine Johannes, que até na fase de grupos fez ali coisas muito engraçadas, assistências, triplos, como já está a malta que acompanha a WNBA. Na época passada já conhecíamos um bocado do jogo dela. E também tivemos aqui uma jogadora, Valian Ayavi, acho que é assim que se diz, que também esteve em grande destaque. E aliás, tivemos ali, essas três jogadoras, esse trio foi engraçado na França. Basicamente, o ataque era basicamente estas três. Estas três jogadoras a causar danos às equipas adversárias do que eu vi da França. Foram essas três. Já na questão da medalha de bronze, que foi ganho para a Austrália, ganhou a seleção da Bélgica. Bélgica que basicamente tivemos uma Emma Messman, que também jogou na WNBA, agora já não está lá, que esteve, ao que parece, embora não acompanhei a Bélgica, o resto do torneio olímpico, não acompanhei fase de grupos, não, lá está, o quarto final, fase de grupos apanhou os Estados Unidos, lá está, vi uma coisa curta, um vídeo curto, mas do que eu vi, principalmente neste jogo, embora do terceiro e quarto lugar, mas foi vir assim, um bocado de relance, um bocado ao despacho, só para ver ali algumas coisas, é Emma que ao que parece jogou muito bem no torneio e neste jogo de 6 e quartos também esteve em bom nível também. E a seleção belga não conseguiu ganhar a seleção australiana, perdeu por 85-81. Pronto, a seleção australiana, que a meu ver, do que eu vi, do que acompanhei um pouco do torneio também, acho que tinha uma seleção mais forte, a meu ver. E neste jogo também, do que eu vi, que embora foi equilibrado, mas acho que foi a justa vencedora. E como eu digo, a seleção australiana mais forte no sentido de Alana Smith, que joga nas Minnesota Lynx, que esteve bem do que eu vi, do que pouco vi, esteve bem no torneio, aliás esteve no All Team, tal como a Ezi, embora a Ezi foi na Second Team, e a Ezi, do que eu vi, então nos highlights, meu Deus, estava um absurdo no lado defensivo durante o torneio. Outro jogador que teve em destaque no lado australiano, que até ganhou o prémio Rising Star, que é o prémio da juventude, vamos dizer assim, juventude, está a tal questão de rising, digamos assim, que foi a jogadora que joga no Seattle Storm, que agora estou a ver, exato, Jade Melbourne, para não me enganar. A Jade Melbourne, que também esteve muito bem neste torneio olímpico. Mas pronto, fechando aqui o tópico do feminino, Estados Unidos, medalha de ouro, medalha de prata para a equipa da seleção da casa da França e a medalha de bronze para a equipa australianas e o quarto lugar ficou para a Bélgica. De resto, pá, não vou estar a comentar, lá está. Eu vi um bocadinho da Alemanha por causa de Satu Sabali, que até era para ver como é que podia estar fisicamente para o regresso dela para as Dallas Wings, e ela esteve até relativamente, esteve bem até, aliás foi nomeada para All Second Team. Shout out à Nigéria, que foi para muita gente, lá está, não acompanha a dizer isso, até foi para a opinião de outras pessoas, que foi um grande destaque. Aliás, até a treinadora ganhou o prémio de melhor treinador do torneio, mas que a Nigéria, que era uma das seleções que ninguém dava nada por ela e que realmente apresentou em bom destaque, onde a Ezine Kalu foi uma das grandes figuras da equipa, ou a maior figura da equipa e até foi das melhores, acho que estava nos registros dos melhores pontuadores deste torneio olímpico. Agora, passando para o masculino.
Pascalino, pronto, que é o que cativou mais gente para ver, e muita gente foi ver, que é a questão da seleção dos Estados Unidos, que ganhou então a final e ganhou o próprio torneio olímpico, numa grande exibição, tocando lá está na final e até na própria meia-final que tiveram com a Sérvia, que eu estava a ver na Sérvia que a coisa, embora eu não vi o jogo da Sérvia, eu só estava a acompanhar tipo pela box score e isso, depois estive a ver realmente o jogo, até foi ontem, ou seja, não foi no dia em si do jogo, ou no dia seguinte, foi depois do torneio acabar, vi o jogo da Sérvia, em que o jogo contra a Sérvia, nos estágios das meias finais, que foi num jogo em que a Sérvia entrou muito bem, Jokic, o Bogdanovic estava muito bem, só que depois, com o passar do tempo, não sei se foi por causa do nível de desgaste, e também a nível de ajustes defensivos dos Estados Unidos, começou a falhar mais lançamentos, e a própria Estados Unidos teve ali aquele quarto período arrasador, porque sei que os americanos estavam a perder por 13 pontos, entrar para o quarto período, e depois foi mesmo, meu Deus, foi ali avassalador. E depois a própria Sérvia, houve ali decisões na questão do Misic, que estava bem e que podia ter jogado mais tempo. Lá está, porque o Bogdanovic, por exemplo, não estava a render tão bem. E lá está, e houve vários lançamentos, por exemplo, da Sérvia. Eu sei que há um que faltava 2 minutos, um triplo aberto que foi falhado, quando o jogo estava, lá está, com 7 pontos, salvo erro, ou 6 pontos para a Sérvia. Pá, houve ali momentos chaves que a Sérvia não aproveitou lá está, os seus ataques, não foi eficaz e os Estados Unidos aproveitou e conseguiu, lá está, dar a cambalhota do resultado e ganhou com grande categoria, principalmente graças ao Stephen Curry, que estava endiabrado, e também o próprio LeBron James fez mais um outro jogo, lá está, LeBron James, que foi MVP do torneio. Eu percebo e concordo, até pegando no contexto dele ter ganho, ou foi campeão olímpico, eu percebo a atribuição do prémio MVP, porque o LeBron, muita gente fala do Curry, não sei o quê, mas tipo, o Curry teve espetacular. Aliás, se houvesse um Finals MVP e o Semi-Finals MVP, era o Curry que ganhava, claramente. Agora, o torneio olímpico não é só as finais e as meias finais, e claro que o Curry foi decisivo, isso. Só que até lá, antes disso, nas fases de grupos, até nos próprios quartos de final, o Curry foi uma sombra, entre aspas, a lançar 20% de triplo, por exemplo. E por isso, e o LeBron James foi um jogador mais regular da seleção dos Estados Unidos, porque até o próprio Kevin Durant, que até esteve bem, muito bem, o primeiro jogo, meu Deus, acertou quase tudo, não é? Praticamente tudo no primeiro jogo dos Estados Unidos, mas depois o Kevin Durant valia um jogo ou outro assim mais abaixo. O LeBron teve sempre um registro muito, muito bom, que mostrou, pá, que era o melhor base construtor daquela equipa. É por isso que o Haliburton não jogou tantos minutos, tal como o Tatum, mas eu não vou entrar pelo Tatum. Prontos. Aliás, eu se calhar devo fazer um vídeo até no canal do YouTube a falar do Tatum, porque há tanta coisa a falar sobre ele e também tenho uma opinião sobre isso, mas não vou estar aqui a meter no episódio para encher isto. Mas o LeBron James, a nível de qualidade, realmente de passe e de construção de jogo, epá, ele foi claramente melhor e ele teve um torneio soberbo. Pá, e o homem está quase a fazer 40 anos e continua neste nível espetacular. Aliás, até se fala, alguns até já te questionam, será que é realmente a Last Dance de LeBron nos Jogos Olímpicos? Já que em 2028 vai ser em Los Angeles, vai ser em LA. Pois é, vamos ver. Daqui a quatro, eu já não digo nada, eu já não digo nada do LeBron James, eu já não digo nada do homem. Sinceramente, não me espantava do homem em 2028 estar nos Jogos Olímpicos outra vez. Mas pronto, tipo mesmo o Last Dance, mesmo a última coisa que ele vai fazer vai ser isso, e até para tentar ver se apanha o Kevin Durant com os quatro, já agora Kevin Durant ganhou, foi lá está, o jogador de basquetebol com mais medalhas de ouro, tornou-se, lá está, com este título olímpico. E já do lado feminino, a Diana Taurasi, lenda e para muita gente considerada a GOAT, foi a atleta ou basquetebolista com mais medalhas olímpicas, são 6 medalhas, não, mais medalhas de ouro, com 6, digamos assim. Já o Kevin Durant tem 4, são 4 de ouro. O LeBron também tem 4, só que ganhou em Atenas, não foi de ouro, foi de bronze. Mas pronto. Mas tocando no LeBron, pá, a meu ver, a nível de MVP e pegando na questão, ok, foi medalha de ouro e tal, e que não se podia dar ao Jokic, que a meu ver o Jokic foi o melhor jogador do torneio, mas focando no LeBron, pá, teve sensacional e a mostrar que ainda é dos melhores jogadores do mundo.
pá, teve realmente soberbo. O Curry, como disse, fase de grupos e nos quartos de final esteve ali na sombra, mas depois apareceu espetacular e foi realmente muito decisivo. E como eu digo, foi MVP desses 2 jogos. O Kevin Durant também esteve bem, de modo geral, no jogo. Houve um jogo ou outro que não teve assim tão bem, mas pronto, normal. De resto, Jrue Holiday e Derrick White, gostei muito deles e percebi claramente a chamada do Derrick White e até do próprio Jrue Holiday, que foi ali contestado por causa da questão do Jalen Brown e essas coisas todas, mas que realmente, pá, yeah, para o papel que eles tinham, eram melhores. Claro que a nível de qualidade, overall do jogador, o Jalen Brown é melhor, principalmente com o Derrick White, mas naqueles papéis, a tal questão do role player, fazia sentido o Derrick White e o próprio Jrue Holiday. O Booker também teve muito bem. Gostei do Booker nas coisas pequenas, digamos assim. Um jogador que o que se pedia a ele cumpriu, sinceramente. E lá está, até foi titular durante o torneio, coisa. O Embiid teve ali um grande jogo contra o Jokic, que não está certo, lá está, fez parte, foi fundamental naquela parte da tal recuperação dos Estados Unidos contra a Sérvia, mas lá está, teve outros jogos, por exemplo, o meu jogo estava coisa, este jogo da final também estava a ser, estava a fazer um grande jogo, sinceramente. Lá está, foi um Embiid, basicamente, o melhor jogo do Embiid foi contra o Jokic, e se calhar muito por causa, contra o Jokic, contra a Sérvia, muito por causa dessa questão da rivalidade, precisa da rivalidade que os outros, que aqueles 2 jogadores têm, então lá está a questão do Embiid e Jokic, questão dos MVPs, quando estavam a disputar os MVPs, isso. Mas de resto, pronto, da seleção dos Estados Unidos, Anthony Davis portou-se bem, relativamente bem, mesmo no jogo contra a Sérvia. Já o jogo, já me esqueci, contra a França. Basicamente foi Curry a ser decisivo na parte final do jogo. No jogo, os Estados Unidos esteve sempre por cima, ou seja, sempre vantagem, mas não era uma vantagem confortável, porque os franceses volta e meia reaproximavam, graças ao Yassubele, está o Embanyama também, com muitos pontos, os Estados Unidos a forçar ali, não, os Estados Unidos não, a França a conquistar ali muitos pontos ali na zona do interior, no paint, graças a esses 2 jogadores também. E a França, de certo modo, mesmo com dificuldades, e agora tocando mais da seleção francesa, com mais dificuldades que tinha por causa da questão dos bases, foi uma seleção que no início do torneio estava com. Lá está, que eu vi, acompanhei bastante até a França na fase de grupos, estava com sinais de alarmes, sinceramente. Sinais de alarme, porque a questão dos bases, a qualidade dos bases, principalmente na construção de jogo ofensiva, era um alerta quase vermelho, porque a bola muitas vezes no Fournier para construir, não é. O Fournier não é jogador de base de construção. O Nando De Colo, que até é um base bom para isso, mas lá está, já está com uma idade algo avançada e não pode estar a jogar 30 e tal minutos e não só. Tivemos bons momentos deles, mas já não é aqueles. A nível físico já não consegue. E também não é um jogador excelente a nível de construção. E quem sofreu com isso foi muito, lá está, Embanyama, porque também a melhor fase do Embanyama neste torneio foi quando não estava com, ou seja, quando não estava a partilhar com o Gobert, a tal dupla Torres Gêmeas. A nível, e estou a falar isso mais a nível ofensivo, o Embanyama, quando estava isso, muitas vezes tinha que sair cá para fora, porque o Gobert estava ali no pintado, e a bola chegava ao Embanyama, parecia que o jogo de França parava, porque depois o Embanyama, lá está, não é um playmaker, tipo, não é um Jokic, digamos assim, e também não é um lançador, que às vezes muita gente deixava o Embanyama lançar, porque pronto, não é uma ameaça de triplo. E o jogo francês ficava muito estagnado. Porquê? Porque os bases não eram grandes construção, a própria equipa a nível de spacing, com o Gobert em campo, já sabemos que é um não lançador, pecava, e o ataque ficava muito limitado, francês, e era ok, muito pela qualidade individual, e isso, o Fournier conseguia criar lançamentos, a marcar, o próprio Maniama, lá está, não gostei muito desta fase de grupos da França e até vou ser sincero, contra o Canadá eu pensava que a equipa ia ser eliminada, a seleção, mas não, acabou por passar e depois contra a Alemanha até foi, ou seja, isto foi uma seleção francesa que depois do tal ajuste melhorou bem e o próprio Andamanyama também melhorou isso, claro, com a questão da alteração, embora acho que foi forçada do Gobert, a questão, ao que parece que estava condicionado, não podia jogar assim muito, mas a seleção francesa foi uma seleção em crescendo, digamos assim, e principalmente começou na tal eliminatória contra o Canadá.
e depois ganhou contra a Alemanha também. E curiosamente a Alemanha, que foi uma seleção. A França disse estava crescendo, a Alemanha foi decrescendo. Do que eu acompanhei, embora não acompanhei tudo, digamos assim, mas do que eu acompanhei, foi um bocado essa sensação que eu tive. Mas a França apresentou-se bem e perdeu contra os Estados Unidos, mas não foi uma derrota vergonhosa. Aliás, como eu disse, esteve sempre ali à beira, não deixou muito fugir os Estados Unidos. E depois houve uma parte que estava ali a faltar, lá está, no quarto período, que estava. Podia haver cambalhota, ou seja, podiam estar na frente e até ganhar o ouro. Havia ali a pequena sensação, mas o Stephen Curry eliminou disso e pá, yeah, o Stephen Curry fez um jogo brilhante nesse sentido. Mas pronto, sobre a França, pronto, já basicamente toquei nas principais referências. O treinador, o selecionador francês, que agora tenho que ver o nome do homem, que já não. Já está a decorar os nomes, já é um bocado complicado, ainda por cima fora do âmbito da NBA fica complicado de saber, mas o treinador francês Vicente Collet, que foi o treinador também do Victor Wembanyama no Metropolitans, foi nomeado melhor treinador, muito por causa, lá está, como eu digo, foi uma seleção em crescendo e, como eu digo, pá, lá está, fez frente a esta seleção dos Estados Unidos. Depois, eu já falei do Jokic um bocado e vou falar deles, da Sérvia, que ganhou a medalha de bronze, ganhando a Alemanha, mas Sérvia e Jokic, como eu disse, Jokic para mim, se não ligássemos aos materiais das medalhas, ou à cor das medalhas, acho que o Jokic foi o melhor jogador do torneio, a meu ver. Teve médias absurdas, 18.8 pontos, 8.7 assistências, que foi o melhor registro do torneio, tal como ressaltos, ou seja, foi líder em assistências, ressaltos, roubos de bola também, com 2 roubos de bola, e em ressaltos teve 10.7, ou seja, ele teve uma média praticamente triplo-duplo, de 19 pontos, quase. E 2 ressaltos. E depois uma eficácia de 54%. Como eu digo, eu acho que Jokic, se não fosse, ok, eu percebo não darem um MVP a um jogador que não esteve na final, percebo isso, ok, mas a meu ver foi o melhor jogador do torneio. Ele é a mostrar ao mundo que é o melhor jogador da atualidade. Ainda, para mim, ainda é, não só pela fase regular que ele fez, é verdade que os playoffs perderam mas, contra os Minnesota Timberwolves, nem foi nas finais de conferência isso, mas mesmo assim nestes Jogos Olímpicos relembrou a malta que ainda é dos melhores. Ou, a meu ver, como eu digo, é o melhor jogador, a meu ver. Foi muitíssimo importante esta seleção da Sérvia. Que atenção, Bogdanovic deu o seu contributo. Bogdanovic até acho que foi nomeado para a second team, lá está, para a second team deste torneio olímpico. E outros jogadores também, Misic, como eu disse, embora Misic teve jogos bons, outros menos bons. Pronto, não foi assim regular, vou dizer assim. Depois o Avramovic, que esteve muito bem. Também, por exemplo, na seleção dos Estados, contra a seleção dos Estados Unidos, ele esteve bem, ele foi nomeado defesa, lá está, do torneio, que a meu ver, do que eu vi também, acabo por concordar, embora podia haver, lá está o Embanyama, também esteve em grande nível, pá, pronto, mas ok, Abramovich, ok. Um jogador que não tem medo de defender, lá está, bases, extremos. Gostei do que vi. Mas a seleção sérvia que ganhou ao conjunto alemão e ficou com a medalha de bronze, que até foi uma festa do caraças na Sérvia. Jokic, imagens míticas dele a mostrar o seu grande físico e é uma festa que ele fez e depois o pessoal lá está, compara com onde foi os festejos dele com dos Denver Nuggets, ou seja, quando foi campeão da NBA foi tipo, ok, pronto, campeão da NBA e tal. Quando foi medalha de bronze dos Jogos Olímpicos, uma festa do caraças, e depois outra coisa que foi a mim é que ele na manhã seguinte, ou seja, depois dos Jogos Olímpicos, na manhã seguinte já estava a haver uma corrida de cavalos no seu país natal, na Sérvia, e depois à noite foi quando tivemos lá a cerimónia com lá está a equipa olímpica lá e com aquela porrada de adeptos, milhares de adeptos sérvios a celebrar a medalha de bronze da seleção olímpica da Sérvia, que, pronto, lá está, no ano passado não ganhou o título mundial, mas agora vingaram-se. Vingaram-se porque ganhou a Alemanha, que foi campeã mundial, sim, e a Alemanha continua a ser campeã mundial, não é os Estados Unidos, que já começaram com aquelas boquinhas de e tal, agora já não somos campeões mundiais. Não, uma coisa é ser campeão olímpico, outra coisa é ser campeão mundial. Mas pronto, os americanos nunca aprendem isso, são nabos.
Seleção Alemanha, como eu disse, foi uma seleção algo decrescente. Eles fizeram, do que eu vi, que acompanhei, uma excelente fase de grupos. Lá está, com o Schroeder, o Franz Wagner em excelente nível, Moritz também a contribuir, o irmão do Franz Wagner, mas depois foi um bocado decrescente. Do que acompanhei, o próprio Franz Wagner a mostrar um bocado da irregularidade, o Schroeder que, ok, íamos ver pela box score, e marcou muitos pontos, quase 20 pontos, mas já não estava a ser tão eficaz, e também turnovers e tal, e neste jogo da Sérvia, acho que a Alemanha, pronto, não correu bem, digamos assim, e a Sérvia acho que até, como eu disse, foi a questão da vingança, e a Sérvia acho que preparou também melhor o jogo contra a Sérvia e soube, lá está, explorar os pontos fracos dessa seleção alemã, e a seleção alemã, pronto, campeão do mundo, não conseguiu ganhar aqui uma medalha, que era um dos favoritos, porque lá está, por causa da questão de ser campeã do mundo. Mas muita gente tem falado desta questão de desilusão da Alemanha, não é? Mas eu acho que a maior desilusão deste torneio foi o Canadá. Ok, perderam contra a França, pronto, que era uma das candidatas, não perdeu contra o Brasil, não perdeu contra, lá está, contra um não favorito, mas mesmo assim fica aquele sentimento de desilusão. O Canadá que, a nível de talento e de nome e isso, era claramente a segunda seleção. A segunda seleção mais forte nesse sentido. Mas neste torneio olímpico até estiveram bem na fase de grupos e até apanhar aquele grupo assim da morte, digamos assim, e safaram-se bem, ficaram em primeiro lugar, ganham os jogos todos. Mas a questão é que depois contra a França, que apanhou, lá está, uma França que mudou ali, teve ali ajustes. O Canadá mostrou-se ali problemas e lá está, a seleção francesa esteve melhor coletivamente e acho que até foi um bocado isso. A seleção francesa teve melhor coletivamente, mais ativa, mais conectada e a Canadá que tinha lá, ok, o Shea, gostava, fez um pronto, belo torneio, esteve também, foi nomeado para as All Teams deste torneio. RJ Barrett, que até na fase de grupos esteve muito bem, mas por exemplo, neste jogo com os quartos de final já não teve tão bem. E acho que esta seleção de Canadá, lá está a sofrer um bocado com a seleção dos Estados Unidos, que é uma seleção que é uma junção de jogadores que nunca tiveram ali um núcleo, digamos, ou seja, de jogadores que, por exemplo, na França, o Gobert, o Batum, Fournier, que já se jogam há muito tempo juntos e isso. Já no Canadá, o Shea, foi a primeira vez que estivemos a ver o Shea e o Jamal Murray numa competição como, lá está, deste nível, neste evento como esse. Lá está, como eu disse, o Jamal Murray é a primeira vez que está aqui nestas questões e a própria seleção também. É verdade que tivemos o Mundial no ano passado, mas ainda é uma seleção algo, vamos dizer, verde, digamos assim, nestes tipos de competições. Que é verdade que o ano passado prometeu, porque pronto, ganhou a medalha de bronze, que ainda por cima no jogo da medalha de bronze ganharam a seleção dos Estados Unidos, mas notou-se aqui a questões da conexão de equipa, a química e isso, e pronto, lá está. Mas lá está, não estou muito preocupado com esta sessão de Canadá, que acho que no futuro, comandada pelo Shea, poderá trazer, lá está, ter sucesso, a meu ver. São algo trabalhadas, que são algumas coisas que vão ter que ser trabalhadas, e eles terão que jogar mais. E como eu estou a dizer, estes jogadores depois, se quiserem jogar mais vezes juntos, acho que isso aí esse problema vai ser corrigido. E depois tem uma seleção de futuro, lá está. Não jogou bem Benedict Maturin, teve lesionado, que é um jogador futuro, Membar, Shea, o Zé Kidi, que não esteve aqui, pronto, focou-se mais na Summer League, mas tem um bom futuro esta seleção do Canadá. Agora o que me preocupa é meu Jamal Murray, que esteve um torneio olímpico um bocado mau, sinceramente. Ainda por cima, um jogador que tem a questão contratual, que está a entrar no segundo ano de contrato e que se queria ser bem pago, bem, não impressionou neste torneio olímpico. Por fim, menções a surpresas. Sudão do Sul, gostei bastante do Sudão do Sul. Uma seleção que lá está, ninguém dava, como eu digo, não estava assim no lado de favoritos, mas foi pena ter calhado no grupo com os Estados Unidos e a Sérvia, porque se estivesse no outro grupo eu acho que passava para os quartos de final, com o Gabriel a seu patrão da defesa. Aliás, ele foi, estou a ver aqui rápido. Exato, ele teve estatísticas defensivas muito boas, a nível de ressaltos, blocos, roubos de bola. Ele esteve muito, muito bem. O Gabriel, para vocês terem noção, ele foi
líder em roubos de bola, média de 2 roubos de bola, agora que só são 3 jogos, líder também em blocos, com 2 blocos de média, e em ressaltos, ele teve média de ressaltos, 9 ressaltos, foi quinto, lá está, nessa média. E depois, no ataque, foi o Carlick Jones, a nível, lá está, a maestro, ao motor do ataque de Sudão Sul, foi isso. Mas também, lá está, eu queria destacar do Sudão Sul, porque a nível de seleção, olha, um tópico que tu toquei há pouco, a nível de conexão entre ajuda e isso, o Sudão Sul foi uma seleção que eu gostei muito de acompanhar, algo entretida e que foi, acho que a meu ver, foi uma das belas surpresas destes Jogos Olímpicos e tive aquele sentimento de pena, realmente, ok, apanhaste aqui um grupo com 2 pesos pesados, lá está, 2 medalhados, a Sérvia e os Estados Unidos, porque se estivesse noutro, se calhar, lá está, podiam ir longe, no sentido, iam provavelmente aos quartos de final. E aliás, não estiveram assim muito longe. Outra seleção que queria destacar de surpresa era o Brasil, nossos camaradas Brasil, que, tal como a fase de qualificação, o torneio olímpico foi altos e baixos. Dos 2 primeiros jogos não gostei assim muito, embora teve ali bons momentos, é verdade, mas depois tivemos aquele jogo em que o Bruno Caboclo teve on fire contra o Japão e basicamente carregou o Brasil para ir levar aos quartos de final, e depois dos quartos de final, pronto, os Estados Unidos ganhou bem, e tipo, não há assim, embora o Bruno Caboclo também fez outro belo jogo, mas lá está, não havia hipótese. O desnível de qualidade individual era bastante, mesmo assim foi, de modo geral, o Brasil, prontos, quartos de final e os brasileiros têm que estar orgulhosos. Acho que eles não contavam, há um ano atrás, se alguém dissesse, vocês vão se qualificar para o Mundial, Mundial não, vocês neste Mundial vão se qualificar nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Olímpicos vão aos quartos de final, muitos brasileiros chamavam maluco, provavelmente. De resto, a Austrália até foi uma surpresa, para quem não viu o episódio da antevisão, nem meti a Austrália, lá está, meti a Austrália em último e acabaram por não ficar, portaram-se bem. Josh Giddey portou-se, lá está, teve um belo torneio olímpico. Grécia, Giannis a fazer tudo para a seleção avançar, conseguiu qualificar a seleção para os quartos de final, eliminando a Espanha, que está no processo de revolução. Pronto, a geração Sérgio Luro, está o Fernandes, pronto, já está, já tem que mudar a seleção espanhola, mas é sempre uma seleção que mesmo no futuro é preciso ter atenção, mas é isto, acho que não há assim outras coisas. O Japão, já agora o Japão, tivemos o Kaamura, que, meu Deus, aquele jogo que ele fez contra a França, Jesus Cristo, o homem estava, meu Deus, só que depois contra o Brasil, no jogo decisivo contra o Brasil, pronto, o homem tinha gastado as pilhas no jogo da França. Mas pronto, de resto, não tem assim mais nada para destacar assim do torneio olímpico. Como eu digo, não foi um torneio que tive a acompanhar a 100%. Gostava, mas infelizmente não deu. Mas, de certo modo geral, em forma de resumo, foi um torneio bem entretido e que os Estados Unidos, mesmo com esta. Mesmo que tivesse Kawhi, atenção, Kawhi que nós sabemos que saiu, digamos assim, lá está, quando estava na fase de preparação e isso, ele saiu, mesmo que tivesse Kawhi, e basicamente esta seleção é sim uma seleção de máxima força. LeBron, Kevin Durant, Curry, lá está o Tatum, não jogou assim muito, o Joel Embiid, que naturalizar o homem para corrigir o problema de postos, não é? Banana Bay, Anthony Davis, que sim, que são os melhores postos da atualidade da NBA, da NBA, dos Estados Unidos, desculpa, da NBA não, Jokic, por aí fora. Mas esta seleção dos Estados Unidos, mesmo na máxima força, basicamente teve que suar e apanhou um valente susto contra a Sérvia nas meias finais e ganhou mesmo mais rasca. E mesmo contra a França também teve que suar bastante. Aliás, teve que ser o Curry a decidir o jogo na parte final, porque senão a coisa podia correr mal. E isto lá está. Vamos ver como é que vai. Eu disse há pouco na questão do LeBron ser a sua last dance nos Jogos Olímpicos, mas isto acho que deixa claramente uma mensagem à Federação de Basquetebol Americana, que é nas próximas edições de mundiais que os Estados Unidos quer ganhar o mundial para acabar com essa cena do World Champions of What, não é? Do Noah Lyles, que ganhou, lá está, o coisa olímpica, e acho que afetou ainda mais a cabeça daquela malta, mas pronto, e acho que até serviu como que a seleção dos Estados Unidos ganhasse ali mais fogo, digamos. Mas o que eu quero dizer é que acho que isto é uma mensagem clara, que é nas próximas, lá está,
convocatórias, mesmo lá está, mundiais e até nos Jogos Olímpicos, a seleção dos Estados Unidos tem que apresentar na sua máxima força. Não pode ir com poupanças ou com a equipa B ou C ou isso. Porque senão acaba com acontecer como foi no ano passado, Mundial, nem ter uma medalha, ou como foi também no outro anterior, que também não conseguiu uma medalha. E acho que é uma mensagem clara, porque muita gente fala, sei que, em 1992, aquela seleção, sei que, pá, contexto internacional a nível de qualidade e até de estrelato, está totalmente diferente. Não vale a pena puxar a fita atrás, depois a malta compara a seleção de 92 com esta e blá blá blá, as Riden Team, sei que. Mesmo a Riden Team, lá está em 2008, que foi em Pequim, nessa altura o basquetebol internacional, que é verdade que já tinha mais nomes fortes, digamos assim, mas mesmo assim acho que atualmente é mais forte, lá está. O Jokic, não havia um Jokic em 92. 92, por exemplo, pegando na zona que ele está nos Balcãs, o Kukoc era o jogador melhor daquela zona dos Balcãs, ou da antiga Jugoslávia. Agora Jokic, é uma diferença grande, meus amigos, é uma diferença grande. Pá, lá está como o Giannis. Giannis é o melhor jogador grego que já vimos, não é? Ok, vão dizer, mas na Alemanha é o Dirk, ainda continua a ser o Dirk, ok, mas se calhar esta seleção, o Dirk se calhar sonhava ter uma seleção destas, ou seja, sonhava jogar ao lado de um Schroeder, de jogadores de qualidades desses, lá está, deste tipo de jogadores, um Schroeder, Franz Wagner, Moritz Wagner, gostava, não é? Pá, é isso que eu quero dizer, ou seja, mesmo a própria França, que vai ter um futuro muito risonho, sinceramente, com o Mbanyama a mostrar que está pronto para liderar esta seleção. Ou seja, o Gilberto pode descansar, o Batum, que vai fez o seu último jogo, o seu último torneio, sim, na final foi o último jogo dele pela seleção, mas lá está, tem um futuro interessante, com o Libali, que até portou-se bem. Pá, depois tem lá está a malta que vem agora do draft, do próximo draft, que fala-se de um base que tem muita qualidade, o Traoré, o Salum, vamos ver, que foi draftado agora dos Hornets. Por isso, esta seleção acho que está a entrar em boas mãos, esta seleção francesa. Por isso, pá, é como eu digo: os Estados Unidos não pode, ok, ganhamos, festa, não sei o que mais, agora próximo Mundial, pum, equipa C. Ou equipa B. Não, acho que tem que apresentar estrelas, tem que estar lá o Ali Burton, Anthony Edwards, Jalen Brunson, tem que estar os melhores, pá, tem que estar os melhores, Bana Adebayo, porque senão acho que vão ter surpresas, sinceramente. E é com isto, pronto, eu vou fechar aqui o episódio com este sentimento que eu tenho dos Estados Unidos e que, sim, foram campeões e mereceram ganhar aqui e pronto. Não há assim muita coisa mais a dizer. Sobre o futuro aqui do podcast, lá está. Este foi um podcast aqui, como eu disse no início, de pausa de férias. Não vai haver mais nenhum à partida, só se houver uma bomba, uma troca assim meu Deus, mas não acredito, porque mês de agosto é um mês assim parado. Não vai haver mais episódios neste mês de agosto, só iremos regressar em setembro, nós todos juntos. Vamos ver, também dependendo da nossa agenda, mas em setembro à partida iremos regressar para comentar de certas notícias ou o que acontecer nessa altura em setembro, porque depois lá está em setembro a partir daqui no canal vai haver, pode haver aqui, posso tentar fazer os episódios de antevisão da época das 30 equipas, ou seja, episódios de cada equipa específicos. Vou tentar fazer isso com um adepto da equipa para falar, lá está, não só da antevisão da época, como também a análise off-season da equipa individualmente, digamos. E pronto, vai ser, está aqui nos planos aqui do nosso canal fazer isso e também, como costumo, também fazer em setembro também significa regresso também das competições nacionais, da Liga Betclic masculina, feminina, em que também podemos fazer episódios nesse sentido, da antevisão. Já agora tocando no basquetebol nacional, já me esquecer, grande shout-out à seleção feminina sub-18, que conseguiu garantir garantir qualificação para o Mundial de Sub-19 na Tchequia, que elas conseguiram chegar até aos quartos de final, coisa inédita, e depois no jogo para saber se vão para o Mundial, ganharam esse jogo. Clara Silva foi a nossa MVP, digamos, a nossa melhor jogadora, e por isso, pá, já agora shout-out à seleção feminina, conseguiu uma coisa inédita, lá está, ir ao Mundial, lá está,
uma grande competição aqui do nosso. Ou seja, conseguiram um marco, lá está, que parece que não, é difícil. E o nosso basquetebol feminino está mesmo a chegar aqui, tem esta geração de ouro. E vamos ver como é que vai ser no futuro. Aqui desta seleção futuro, nos próximos anos desta seleção, e já agora para o ano, ver como é que vai ser o desempenho desta seleção feminina de sub-19. Pronto, e com isto, com esta grande menção e da excelente notícia, que realmente é como digo, pode parecer que não, mas é uma excelente notícia aqui para o nosso basquetebol nacional. Me despeço e só regressaremos então para setembro, para episódios, eu com os meus colegas, embora pode haver no canal do YouTube, por isso subscrevam no canal do YouTube, estar atentos, posso fazer um vídeo na questão desta coisa toda do Tatum. Sim, já está-me a fartar esta coisa do Tatum, meus amigos. É 8 ou 80 e já está-me a fartar. E eu preciso abafar um bocado sobre isso. Grande abraço a todos e até uma próxima, malta. Tchau, tchau.